palpita sempre vibrante. As noites enluaradas sempre, sempre são formosas. São também as madrugadas mais serenas, bonançosas. Outra terra, pois assim, não terá tantos encantos. Só Quatá será para mim o mais belo dos recantos. Ó terra dos meus amores, é Quatá exuberante, a vida cheia de flores, palpita sempre vibrante. Olá, olá, amigo quataense, amiga quataense, aqui Luiz Geraldo Floeter Guimarães, novamente sábado, neste sábado, a partir das 9 da noite, dia 19 de junho de 2021, aguardando aí a entrada aí do pessoal na live, tá? É um prazer novamente estar aqui com todos vocês. Estamos aguardando um pouquinho aí o pessoal ir chegando aí na live. Uma boa noite a todos os participantes, os presentes. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado aí pela nossa gratidão, né? Por esse carinho todo, por estarem aqui conosco todas as noites de sábado, aqui ouvindo um pouquinho sobre as histórias, sobre a memória do nosso povo, memória da nossa gente, memória de nossa Quatá, memória da nossa região, não é? Isso é muito importante. Essa preservação da memória histórica é algo extremamente profícuo, importante e que ajuda a perenizar para as gerações futuras tudo que acontece com o passado e que ajuda a identificar as nossas raízes, a nossa cultura, as nossas origens, certo? Então é muito importante e eu conto sempre com todos vocês. Aproveitem aí para compartilhar com os amigos, com os familiares, conclamando-os aí para estar aqui conosco nessa noite. Então, mais uma vez aí, meus agradecimentos a todos aqui presentes. Muito, muito obrigado. Bom, começando então a nossa live de hoje, eu gostaria, assim, em primeira mão, assim, em primeiro lugar, sempre agradecer. Então, em primeiro lugar, eu faço o agradecimento aqui aos apoiadores culturais do livro e do projeto Quatá Resgatando Memórias, né, que ajudaram muito, muito mesmo a confecção e a elaboração do livro. Uma informação bastante interessante e importante agora para vocês, de primeira mão, se tudo correr bem e dentro do cronograma, segunda-feira o livro deve entrar na transportadora, tá bem? Então, até houve um adiantamento aí. Obrigado, Carlos, por ter colocado aí, ó. Essa é a capa do livro Quatá Resgatando Memórias, está chegando. Nós ainda estamos em fase de pré-lançamento. E eu gostaria, antes de continuar, agradecer a todos aqui presentes e agradecer em especial o Carlos Eduardo Blenroth, nosso parceiro aqui com o canal Desenvolve Quatá, que está aqui sempre conosco, ajudando a transmitir essas lives de forma tão bonita e tão agradável aí para todos vocês, nossos amigos e amigas, tá bem? Então, quem ainda que tiver interesse e quiser aproveitar o momento dessa promoção inicial do Quatá Resgatando Memórias, do livro Quatá Resgatando Memórias, para adquirir ele, é esse link aqui, tá certo? Ó, esse link aqui, ok? E esse link já dá toda a entrada certinho. Eu aconselho mais, quem for de Quatá, que quiser fazer diretamente comigo, pode me acessar também via WhatsApp, tá? Depois eu vou disponibilizar aí, Carlos, se você puder depois disponibilizar nos comentários também o meu WhatsApp, eu agradeço. Apesar que depois eu posso colocar eu mesmo aqui, eu já estou até pondo aqui, ó.
Pronto, eu já até disponibilizei. Se quiserem, o meu WhatsApp é só chamar, escrever uma mensagem, deixar lá. É isso, muito obrigado. Aí vocês já conseguem acessar também informações de como fazer a aquisição do livro, tá bem? Bom, de qualquer modo, seguimos em frente. Hoje, nós precisamos começar, como toda live a gente faz, inicialmente a gente coloca aqui a questão de utilidade pública. Hoje, graças a Deus, estou muito satisfeito, muito contente, pude tomar a primeira dose da vacina. Chegou a minha vez. Aí a fotinha minha, tá, gente? Fiquei muito satisfeito, muito feliz, muito contente. Realmente estou, assim, radiante com essa possibilidade, né, que Deus aí permitiu que eu já pudesse tomar aí com a minha idade, já pudesse tomar regularmente a primeira dose da vacina. Só que lembrando, assim, para mim, para todo mundo, que isso não é sinônimo de que agora eu posso fazer qualquer coisa. Nós estamos no meio de uma pandemia, a vacina é um plus, né? É algo a mais, tá? Mas, de qualquer forma, muito e muito importante que todo mundo se conscientize de ter na mente aí que usar máscara é imprescindível, continua imprescindível e será imprescindível por muito tempo, tá? Então, vamos aí tomar esse cuidado, vamos nos proteger e, principalmente, proteger os outros. Então, quando eu uso máscara, eu não estou só me protegendo, pelo contrário, né? Pelos estudos que existem, segundo eu li alguma coisa sobre isso, quando eu uso máscara, na verdade, eu não estou eu tenho a impressão que eu estou me protegendo, mas na verdade não é. Eu estou protegendo os outros de mim, né? Então, algo que eu possa ter. Então, a gente não sabe quem está ou não com o vírus. Então, quando a gente não sabe, a gente precisa tomar bastante cuidado, correto? Então, fica aí a dica, muito importante o uso de máscara, né, gente? Ó, é que eu estou aqui sozinho, então eu estou sem a máscara. Mas a gente tem que usar. Boa noite, Mário. É o Mário argentino aí. Valeu, Mário. Aí nós temos. Boa noite também a Cida. Boa noite aí o pessoal chegando. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo carinho. Continuem aí e continuem chamando aí as pessoas para estarem aqui conosco na nossa live, tá? Então, voltando ao assunto da utilidade pública, muito importante. Boa noite, Madalena, nossa fã aí, Madalena. Obrigado, Madalena, pelo carinho e pela presença. Edilson também, obrigado aí pela presença. Oi, mãe, um abraço, um beijo. Obrigado, boa noite. Meu amor também aí, um beijinho. Aí, te amo. Isso, gente, obrigado pela presença de todos, tá? Então, usem máscara, álcool gel, os distanciamentos, gente, isso também é muito importante, os distanciamentos entre as pessoas. Nós temos que ainda observar isso. Não é momento ainda de abraços e beijos, né? Nós temos uma cultura brasileira de muito carinho, de afeto, né? E a pandemia trouxe uma situação inusitada nesse aspecto, né? Mas nós temos que obedecer isso porque realmente é perigoso, tá bom? Então, muito cuidado, vamos fazer um certo distanciamento, vamos conversar com as pessoas uma certa distância, vamos evitar aglomeração, né, gente? Principalmente os jovens do meu Brasil, jovens quataenses, por favor, gente, não é hora de baderna, de bagunça. Cuidado, vocês também levam a doença para casa de vocês. Não é escondendo no canavial da vida que vocês vão estar se escondendo do vírus. Não vão. Vocês estão escondendo só, às vezes, alguma atitude que vocês estão fazendo errada. Mas vocês vão prejudicar a sua própria família, os seus familiares, seus amigos. Então, cuidado, gente. Vocês também têm uma obrigação aí com todos. Oi, Zuca, boa noite, tudo bem? Vocês precisam também colaborar, viu, juventude, tá? Muito importante. E quem já pode, tome vacina, como eu tomei. Muito importante. Não se deixe de se vacinar, tá? Muito importante isso. Fica aí também. Agora, graças a Deus, parece que a coisa começou a melhorar bastante. Está se acelerando o processo de vacinação. Então, é a hora, é muito importante de todos nós tomarmos consciência e nos vacinarmos. Então, chegou a sua vez, vacine. E quem não precisa sair de casa, gente, evita ao máximo, tá? Ainda nós estamos na fase de pandemia, a gente vê aí as estatísticas,
está bem grave ainda, muitas mortes, infelizmente, então depende só de nós, tá bom? Então fica aí a dica, vamos tomar cuidado, quem puder, fique em casa, quem precisar sair, tome cuidados redobrados, porque você vai voltar no final do dia, vai voltar para sua casa, para sua família, e corre o risco aí de infectar a sua própria família, e ninguém quer que isso aconteça, tá bem? Infelizmente, nós temos retratado aí tragédias e mais tragédias familiares, com muita tristeza ao longo aí dessas últimas semanas. Quase todas as sábados a gente acaba falando alguém aqui que perdeu a vida por conta da Covid-19, né? Então isso é muito triste e a gente precisa realmente se conscientizar, tá bom? Gente, hoje, o caos de hoje, agora nós passamos para o nosso caos. O caos de hoje, na verdade, não é muito um caos. O que eu queria falar para vocês é o seguinte: no grupo Quatá Resgatando Memórias, essa semana, eu acho que foi, na verdade, anteontem ou ontem, teve uma postagem da Tânia da Lapria, que ela coloca lá, e ela me lembrou, eu já tinha lembrado há um tempo atrás, mas depois me esqueci novamente, e ela me relembrou, que lá na postagem era fatos ou pessoas que marcaram a cidade de Quatá, né? Aí ela lembrou da Dona Ruth, né? Quem não se lembra da Dona Ruth, quando eu ainda era moço, tudo, a gente achava ela, era uma figura folclórica. Eu não sei o sobrenome dela, mas a Dona Ruth, ela costumava se vestir assim, bastante jovial, alegre, com aqueles vestidinhos todos coloridos, cor-de-rosa, normalmente cor-de-rosa, mas também vermelho, amarelo, umas cores bem vibrantes mesmo, e segundo ela mesma fazia, segundo consta, guarda-chuvinha combinava com a roupa, e ela saía na rua toda assim, né, toda colorida, né? Até as amigas minhas de classe até a apelidaram carinhosamente, na verdade, né, como Ruth Multicolor, né? Porque ela era multicolorida. E ela ficou aí no folclore da nossa cidade também. Então, relembrando aí o passado, relembramos aí da Dona Ruth, tá? E que tenha ela aí num lugar agradável no céu, onde ela esteja, né? Tá bom, gente? Bom, a outro caso, não, mas uma historinha que nós vamos contar também aqui agora rapidamente, é sobre os sinos da igreja, né? Falando um pouquinho de história mesmo, nós temos que os sinos da igreja de Quatá, lá pelo final dos anos 40, eles chegaram, os sinos da igreja são enormes, pesadíssimos, tá? Feitos por uma fundição lá de São Paulo, eles são todo trabalhado, tudo bonitinho, bem elaborado, vieram de trem. E quando chegaram aqui em Quatá, virou uma festa aquilo, né? Aquela colocação, tirar do trem, trazer aqui para a avenida, trazer aqui para a Praça da Igreja, e depois içarem os hinos para o campanário lá em cima, foi uma alegria, uma verdadeira festa, né? E se você quiser saber mais sobre isso e muitos outros assuntos, vocês vão ler o livro Quatá Resgatando Memórias, e aí adquira o livro no link abaixo, né, que nós já colocamos aí, que está nos comentários, aí nas descrições, tá? Cliquem lá para entrar, para vocês terem acesso à aquisição agora na fase de pré-lançamento, assim como no meu WhatsApp, né? Os dois, também o número está aí no meu WhatsApp, está aí nas descrições, aí nos comentários, para vocês terem aí acesso aí, tá? Beleza, vamos lá, eu me perdi aqui um pouquinho. Tá, vamos começar. Então, gente, hoje, para não demorar muito, não se estender demais, nós precisamos já começar a entrevista com José Carlos Daltoso. Ele vai se apresentar, vai dizer quem ele é certinho, mas só para facilitar aqui para vocês que estão aqui na live, vale a pena assistir essa entrevista. Ele é uma pessoa extremamente gabaritada, uma pessoa muito culta, muito instruída, tá? José Carlos Daltoso, ele é residente atualmente em Martinópolis. Ele escreveu inúmeros livros históricos, inclusive, e principalmente, tá? Então, ele tem um conhecimento muito vasto aqui da nossa região, e nós vamos, essa entrevista de hoje é com ele, tá? Então, José Carlos Daltoso,
Então, para começar a conversa de hoje, a nossa entrevista, eu vou começar primeiro pedindo para que ele se apresente, né? Fale seu nome, idade, data de nascimento, local de nascimento, filiação, profissão, faça suas considerações iniciais e fale-nos um pouco sobre essa sua relação específica com a história da nossa região. Boa noite, amigos. Eu agradeço o convite para participar dessa live e quero me apresentar inicialmente, né? Meu nome é José Carlos Daltoso, nasci em 30 de setembro de 1950, tenho, portanto, 70 anos. Nasci na cidade de Ibirá, que é uma cidade hidromineral que fica ali perto de São José do Rio Preto, mas na realidade só morei lá um ano, porque logo depois morei em Rinópolis, Tupã, São Paulo e há mais de 40 anos estou morando aqui em Martinópolis. Eu já publiquei 11 livros sobre a história de Martinópolis, sobre os mais diferentes aspectos. O primeiro deles, logicamente, em 1999, abordou assim todos os temas que existem na cidade, todas as entidades, todas as coisas que existem na cidade e a história da cidade a partir da ferrovia, logicamente, porque todas as nossas cidades aqui, tanto Coatá, Martinópolis, até Presidente Epitácio, todas elas tiveram como coisa assim, o principal foco indutor do surgimento das cidades foi a ferrovia, né? A partir dela é que chegaram os colonizadores, os vendedores de fazendas, foram loteando e transformando os pequenos povoados que hoje são as cidades, né? Atualmente estou pesquisando para um livro histórico de rancharia, porque eles me contrataram para fazer um livro histórico da cidade, que não tem até hoje, e também eu já escrevi um livro sobre cartões postais, porque eu coleciono cartões postais há 32 anos, tenho milhares de cartões postais no mundo inteiro na coleção. Então eu acho assim que publicar um livro histórico, como está sendo feito agora em Coatá, e aliás eu parabenizo essa iniciativa, é muito importante porque um livro histórico na realidade é uma coxa de retalhos, você vai recolhendo pequenos assuntos aqui e ali, informações, centenas de informações das mais diferentes fontes e agrupando todas elas num único livro histórico. De fato, essa coxa de retalhos que você fala, né, Daltoso, ela é a real mesmo. A gente aqui fica, sei muito bem como é que é isso, porque de fato não é fácil da gente se organizar e poder fazer essa, como é que eu vou dizer, essa coordenação e colecionamento, né, se assim podemos dizer, desse material todo para poder colocar isso num livro histórico. Isso é realmente bastante complexo. E você sabe muito bem disso porque você vivencia, né, vivenciou e vivencia isso constantemente. Nós temos aí umas fotos iniciais aí para falar só um pouquinho. Essa aí é a foto do Daltoso, né, José Carlos Daltoso, inclusive aí com os seus cartões postais. Tem mais fotos? Vamos lá. Essa é a foto do Daltoso com a esposa Célia, que também está aqui conosco, né? Nessa foto aí está com o Daltoso, né, conosco assistindo, né? Quem mais? A outra foto do Daltoso recepcionando o martinopolense Ari Toledo, né? O comediante Ari Toledo, filho de ferroviários, né? Ele também é de Martinópolis. E aí teve aí em 2010 esteve aí na cidade, provavelmente fazendo um show, né? E aí aproveitou aí para participar aí um pouquinho da cidade, né? E aí teve essa oportunidade aí de um restaurante aí tirar essa foto com o Daltoso, né? Tem mais alguma? Não, né? Ok. E aí, então, nós vamos partindo agora para a próxima pergunta, que é muito importante, Daltoso. Fale-nos sobre sua trajetória de vida, que você já falou aí alguma coisa sobre seus livros, seus projetos. Fale-nos aí um pouquinho sobre esses projetos, esses livros aí, que são muito importantes para o pessoal conhecê-lo e conhecer toda essa situação aí de histórica aí de Martinópolis.
Eu sempre gostei de pesquisas históricas, verificação de documentos antigos, fotografias antigas. Na realidade, eu sou bancário aposentado, trabalhei 30 anos no Banco do Brasil e trabalho desde os 11 anos. Dos 11 aos 19 anos, trabalhei em escritório de contabilidade em Rinópolis e Tupã. Depois, passei no Banco do Brasil e até me aposentar aqui em Martinópolis. Mas esse gosto pela fotografia antiga, pelos documentos antigos, né? Aliás, eu deveria ter estudado História, né? Ter feito faculdade de História. Na realidade, eu fiz faculdade de Letras. Mas por quê? Eu gosto de escrever, gosto de ler. Estou sempre com livros nas mãos. Eu leio praticamente um livro por semana. Romances, contos, e principalmente biografias, livros históricos, coisa toda. Então, sempre gostei de fotos e fui juntando uma foto aqui, um documento ali, até que um dia eu vi que Martinópolis não existia um livro histórico. Existiam alguns informativos da prefeitura, mas eram muito falhos, muito vagos, né? E aí eu falei, bom, vou fazer um livro histórico. E fiz aquele, Martinópolis, Sua História e Sua Gente, 1999. E a partir daí, com essas pesquisas em mãos, eu fui vendo que havia possibilidade de desenvolver novos livros. Como o livro teve grande aceitação, aí eu fiz um sobre a ferrovia, um sobre a imigração japonesa, um sobre as fazendas mais antigas, um sobre como eram os costumes rurais antigamente, um sobre a escola mais antiga, um sobre a maçonaria. E assim fui desenvolvendo vários livros, né? São 11 no total sobre Martinópolis, um sobre cartões postais e um que já lancei sobre rancharia, que chama Baú de Memória de Rancharia. É um livro coletivo, as pessoas escreveram assuntos gerais para esse livro. E agora estou pesquisando para o livro histórico definitivo de rancharia, desde as origens, aliás, até antes da chegada da ferrovia, a estrada boiadeira e essas coisas todas que existiam na nossa região. E nós temos aí algumas fotos também para mostrar aí, sobre esse ponto que o Daltoso falou. É muito importante lembrar aí, ó, esse é o Baú de Memórias de Rancharia, essa é a capa do livro que foi feito agora recentemente, o ano passado, publicado em 2020. É o primeiro livro aí, o Baú de Memórias, que é uma coletânea de informações, né, de pessoas que escreveram. Aí nós temos aí os Tesouros de Martinópolis, né, uma matéria aí do Daltoso também, trazendo aí, mostrando aí que ele é uma pessoa que gosta muito de cartões postais também. Ele tem uma coleção assim enorme de cartões postais. Depois ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. É muito interessante essa coleção dele, tá certo? E, Daltoso, fale-nos um pouco mais, então, aí, ainda sobre sua trajetória de vida, seus livros, fale-nos aí um pouquinho mais. Como eu disse anteriormente, eu trabalho desde os 11 anos, né? Em escritório de contabilidade, inicialmente em Rinópolis, dos 11 aos 13 anos, depois dos 13 aos 19 em Tupã, e aí passei no concurso Banco Brasil, fui para São Paulo, que era o único lugar que existia vaga na época. E fui trabalhar na agência Abras do Banco do Brasil, em São Paulo. E lá eu gostava sempre de pesquisar documentos e visitava museus. Eu gostei sempre de bibliotecas, sebos, né, que são livrarias de livros usados. E comprei muitos livros em sebos, né, livros esgotados de 1940, 1950, 1960. E a gente encontra muitas vezes nesses sebos. E depois que eu vim para Martinópolis, fui promovido como chefe da carteira agrícola no Banco do Brasil aqui, eu vi que a cidade não tinha um livro ainda. Então eu comecei a pesquisar com pioneiros ainda que eram vivos na época, e hoje já falecidos, ou filhos de pioneiros, e fui pegando uma foto aqui, uma foto ali, um documento aqui, uma escritura ali, juntei uma tamanha volume de papeladas e lancei o primeiro livro em 1999. E depois que me aposentei do banco, junto com um amigo, fundei também um jornal chamado Folha da Cidade. Os jornais aqui, acho que em todas as cidades do interior, geralmente eles duram 1 ano, 2 anos, 5 anos no máximo. O Folha da Cidade durou 25 anos e só morreu provisoriamente, eu acho. Não sou mais sócio porque eu vendi minha parte na sociedade em 2001 para ficar mais livre para escrever os meus livros, né? O jornal só acabou por causa da falta de publicidade agora com essa pandemia.
Mas as duas meninas que são as sócias atuais do jornal, elas pretendem, quando der uma melhorada aí na economia, as empresas voltarem a anunciar, a voltar com o jornal. Quer dizer, ele está adormecido, não está morto. Como eu disse, eu sou formado em letras e eu tenho um projeto, além desse livro de rancharia que eu já comentei antes, eu tenho um projeto também de destrinchar o meu primeiro livro, que de vez em quando tem pessoas que me perguntam se eu não tenho aquele livro de 1999 para vender. Não tem jeito, vai estar esgotado há muitos anos, né? Então vou destrinchá-lo de um jeito assim, tipo enciclopédia, em pequenos tópicos em ordem alfabética. E assim, um tópico mencionando o outro, e outro que menciona o outro, e assim, como uma verdadeira enciclopédia mesmo. Esse é o meu projeto para depois de terminado o livro histórico de rancharia. Gente, só um pouquinho aqui. Vamos lá. Daltoso, aí eu estava vendo aqui, tem mais umas fotos aí também para ser colocadas aí, sobre isso que você está falando aqui, aos livros. Na verdade, são 12 livros, não é? 12 livros publicados pelo Daltoso, e vários deles aí já não tem mais, né? Não tem mais nem exemplares para distribuir, e o Daltoso tem aí inúmeros livros mesmo, um total de 12. Estão todos aí listados aí, que vocês veem que é bastante coisa mesmo. Deve ter mais alguma foto também, né? Olha ele aí, com outro livro dele. Qual que é o nome do livro? Um Novo Amanhã, no evento aí do lançamento do livro, tá certo? E então isso é muito importante, porque a nossa região é carente realmente de pessoas que estejam dispostas a fazer isso. A nossa cidade, então, nem se fala, né, gente? Por isso até que eu me envolvi nisso tudo, e o Daltoso falou isso muito bem. Há uma dificuldade também que a gente tem de não ter a história contada, né? Daqui a pouco ele vai ressalvar também mais isso ainda. A gente precisa perenizar a história para que as futuras gerações saibam e conheçam de verdade tudo aquilo que aconteceu na sociedade, na história, para que isso seja aprimorado cada vez mais, tá? Então, eu gostaria que o Daltoso aí falássemos um pouquinho mais, e agora, eu fiquei sabendo que ele sabe, já falamos isso, ele é ficcionado por cartões postais. Então, eu gostaria que eles nos falasse sobre essa sua coleção aí, que é uma coisa realmente grandiosa, vultosa mesmo. O colecionismo de cartões postais, eu comecei assim sem querer por causa justamente de gostar de fotografias. Eu viajava, passeava numa cidade assim turística, né, Foz do Iguaçu, vamos supor, chegava lá, tirava algumas fotos e comprava alguns cartões postais também daquela cidade. Um dia descobri que tinha aí um volumezinho já de 100, 200 cartões postais de várias cidades. E descobri que existia um grupo de colecionadores em Brasília, centralizado em Brasília, mas que era espalhado pelo Brasil todo. Aí comecei a entrar em contato com eles e fui gostando e gostando. Então o gosto da fotografia fez com que passasse a ter o gosto pelo colecionismo de cartões postais. Porque na realidade o cartão postal nada mais é do que uma bonita fotografia industrializada, que ninguém vai imprimir e fazer 1000 exemplares de uma foto feia, tremida, tal. Geralmente procura-se uma foto bonita, bem tirada, bem nítida, né, para distribuir, porque o cartão postal ele roda o mundo inteiro, sem você saber, alguém adquire aquele postal e manda para o Japão, manda para a Sibéria, manda para Alasca, manda para qualquer lugar no mundo, né, certo? Assim como o colecionador recebe postais do mundo inteiro também. Eu tenho cerca de 80 colecionadores com quem faço trocas constantes. E como na internet eu escrevo muitos artigos sobre postais para algumas revistas e alguns informativos, às vezes as pessoas pesquisam lá, tem bastante postais em casa e não querem jogar fora porque acham bonito, mas não querem se livrar daquilo. Aí pesquisam, já aconteceu isso muito. Uma vez eu recebi 4.120 postais de um senhor do Rio de Janeiro, justamente porque ele estava mudando de apartamento, tinha aquela papelada lá e que não queria jogar fora, mas queria se desfazer. Me telefonou, descobri seu
endereço aqui, seu telefone na internet, você aceita essa doação? Depois fala, meu Deus do céu, doar postagem para um colecionador é igual dar um doce para uma criança, pode mandar. Então é 500 de um, 200 do outro, 50 do outro, 30 do outro e assim vai. E a minha coleção hoje tem cerca de 230 mil cartões postais do mundo inteiro. Tenho postais antigos de 1890, 1891, 1892, 1900, quer dizer, eu tenho postais de São Paulo, não tinha nenhum prédio, todos só sobrados, casas térreas sobradas e com carroças na rua, cavalos e carroças na rua, quer dizer, uma coisa impensável hoje em dia, vendo o gigantismo de São Paulo. Isso é marcante, né? 230 mil cartões postais é um número muito alto, né? Mas parabéns, Daltoso, porque isso é uma coisa que mostra o seu interesse pela história, seu interesse por cultura, né? De um modo geral. E isso é muito gratificante, muito bacana mesmo. E nós só temos a agradecê-lo por nos presentear aqui com essa sua live hoje, tá? Com essa sua entrevista, que está sendo bastante importante aí para todos nós, tá? Tem mais umas fotos aí sobre cartões postais do Daltoso, que nós vamos também trazer aí para vocês, olha. Essa foto aí também, ó, de uma revista, né, de um jornal, mostrando o Daltoso lá no seu escritório, na sua residência, né? Onde ele mostra aí nessa matéria a sua paixão por postais. Essa outra foto aí também é na cidade de Oxford, na Inglaterra, né? Onde ele, numa banca de jornal, adivinha o que ele está fazendo, né? Comprando cartões postais, né? É isso aí, Daltoso. E tem mais algumas, né? Aí também, olha lá, Memória Paulistana, né? Nos postais do Daltoso, que mostra aí como ele não só gosta, né? Como ele é apaixonado mesmo pela história dos cartões postais. E essa questão aí também, ó, é na Filacap, postal do rótulo da cerveja no viaduto do chá, tá? Então, essa aí também é outra foto aí que ilustra bem aí essa questão aí dos postais, da coleção de postais do Daltoso, tá? Daltoso, teria mais algum caso aí pitoresco para contar aí da nossa região, ou algo parecido aí que você gostaria de nos falar? Causos pitorescos, assim, existem vários, que eu lembro de um momento assim, por exemplo, aquele que, quando eu publiquei o primeiro livro, algumas pessoas me perguntavam, mas você não nasceu em Martinópolis, por que escreveu o livro? Eu falei, olha, quem gosta de escrever, quem tem uma alma de historiador, mesmo sendo formado na área, e gosta e escreve e publica livros, né? Não precisa ser nascido na cidade, né? Eles achavam que só pode escrever sobre a cidade quem é nascido na cidade, o que não é a verdade, né? Você pode escrever sobre qualquer cidade, desde que você pesquise, baseado em documentos. Você não vai escrever fulano disse ou coisa e tal, tem que ser baseado em documentos. Às vezes eu sou convidado também para ir em palestras, assim, em escolas, né? E a criançada, assim, seja de 10, 12, 15 anos, começa a perguntar, nossa, eu pensei que todo escritor fosse falecido. Foi bacana conhecer você, quer dizer, o cara tem a ideia de que Machado de Assis, Zé de Alencar, etc., os grandes escritores brasileiros, Monteiro Lobato e tal, Jorge Amado, todos são falecidos. Ora, mas eu não sou escritor, porque escritor é o que escreve romances e contos. Eu sou historiador. Mesmo não sendo formado na época, eu acho que eu sou historiador, ou pesquisador seria o caso, né? Porque a gente está pesquisando documentação antiga, etc. Outra coisa interessante, a prefeitura de Martinópolis, até 1999, distribuía para os alunos que pediam um folhetinho, uma coisa assim impressa, mas bem rústica, 8, 10 páginas, dizendo que José Teodoro tinha chegado no começo do século XX, e por isso que a cidade, antes de chamar Martinópolis, chamava José Teodoro. A estação, quando foi implantada, chamava José Teodoro. Mas, na realidade, José Teodoro foi uma simples homenagem a um grande poceiro da região aqui, mas não que ele foi o dono da terra aqui. Também, como o regente Feijó é homenagem a um regente do Império. A nossa cidade aqui perto, o Presidente Prudente, é homenagem ao Presidente Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil do Brasil. Quer dizer, ele nunca morou aqui, nunca teve fazenda aqui, é uma homenagem. Oswaldo Cruz é uma homenagem ao médico sanitarista.
Então, agora, esse documento da prefeitura dizia, no começo do século XX, Zé Teodoro, primeiro, ele morreu em 1875, então como é que ele podia estar aqui em 1900, no começo do século XX? Ele tinha morrido em 1875. Então, aí, a partir das minhas pesquisas e tal, consegui que a prefeitura mudasse da minha documentação e fornecesse aos alunos cópias reais, né, de documentos e informações importantes e reais, né? Essas informações que você está colocando são realmente importantíssimas, né? Porque as pessoas realmente, às vezes, se equivocam com algumas histórias. Por isso é que a história deve ser sempre recontada e estar registrada. Porque quando a história não está registrada, ela justamente corre um risco maior, né? Não que a gente, como historiador, né, vamos assim dizer, como você falou, pesquisador, a gente não tenha conhecimento, ou não a gente não, às vezes tem uma informação também equivocada, que já vem passando ao longo do tempo. Então é muito importante ser registrado isso, porque tudo que fica registrado, bem ou mal, já fica constando aquilo para que as próximas gerações saibam o que aconteceu. É mais fácil quem está mais próximo da realidade histórica contar. Então você vê, olha o equívoco lá em Martinópolis, né? Um equívoco que surgiu lá, que na verdade Martinópolis é derivado do colonizador João Gomes Martins, e na verdade todo mundo falava em José Teodoro, né, que era o primeiro nome da cidade. Aí meu pai está falando aí, Luiz Carlos, obrigado pela informação, falando aí, obrigado por mim também, né? Eu, Daltoso, e o Luiz Barros de Assis, que estamos aqui sempre aí fazendo essas pesquisas históricas, e não só nós, tem mais gente também, né? E nós só temos a agradecer o carinho de todos. Um abraço, Dora, uma boa noite a você, tá? Obrigado por estar assistindo aqui conosco. E nós temos umas fotos aí também, do álbum da Colonização Martins, só para a gente já ir colocando aí para vocês verem. Interessante aí, que mostra essas fotos, na verdade, gente, é do álbum da Colonização Martins, porém essas fotos são de Quatá, tá? Essa foto aqui é em Quatá, tá bem? Tem mais fotos aí, ó, também em Quatá. Reparem aí a mata, tudo, né? Tudo aqui em Quatá, tá? Tem mais aí, uma serraria também, aqui em Quatá, né? Todas elas constam no álbum da Colonização Martins. Essa aqui é a foto da estação ferroviária de Quatá, lá no início do século, ali por volta de 1930 aí, provavelmente, tá? Essa também é uma foto aqui de Quatá, também aqui no livro Colonização Martins. Então, vocês vão vendo aí que tem uma ligação grande, a região toda acaba tendo uma ligação grande, e como o Daltoso falou, praticamente todas as cidades aqui da nossa região, elas são originárias obrigatoriamente, ou quase que exclusivamente por conta da ferrovia, né? Pouquíssimas as cidades surgiram por outras razões que não a ferrovia, tá? Então, é interessante isso. Quase todas aqui, Paraguaçu, Quatá, Assis, até Presidente Prudente, Martinópolis, todas elas, Presidente Venceslau, todas acabaram surgindo por conta da ferrovia mesmo, né? Então, a ferrovia realmente foi o que impulsionou o crescimento da nossa região aqui, a colonização inicial. Isso é muito legal. Tá? Então, acaba que todas as histórias nossa ou deles lá em Martinópolis, em Rancharia, em Paraguaçu, acaba tendo um vínculo, um elo aí no fundo, lá da origem, porque todo mundo vem de uma mesma origem histórica, tá? Então, Daltoso, fale-nos um pouco aí sobre a relação existente entre Martinópolis e Quatá, então, sobre os loteamentos aí do senhor Martins, do senhor João Gomes Martins. Eu tenho, que foi doado por um dos herdeiros, um dos filhos do coronel João Gomes Martins, um livrão chamado Colonização Martins. Um livrão assim, no aspecto, um livro grande, mas é um álbum de fotografias com fotos coladas. E essas fotos mostram várias cidades que estavam em seu nascedouro, inclusive Quatá, tem algumas fotos lá, tem Paraguaçu, tem Varpa, tem José Teodoro e tem Ribeirão dos Índios, que é lá perto de Santo Anastácio. Esse João Gomes Martins, ele era um português da Ilha da Madeira e
inicialmente ele tinha um armazém de secos e molhados de importação lá em São Paulo. Aí ele vendeu tudo e resolveu investir em compra e venda de terras. Comprou várias fazendas aqui na região. Uma tal de Pedras de Barreiro, que existe até hoje um bairro aí em Paraguaçu Paulista. Uma tal de Colônia Mista, Colônia Bunco, que eu acho que pertenceu a Quatá antigamente, quando o município de Quatá era enorme. Esse Ribeirão dos Índios, a fazenda Pitangueiras, em Tupã, que hoje é o distrito de Varpa, foi ele que vendeu para os Letos, em 1922. Tem documentos, consta isso daí, que ele que vendeu para os Letos que vieram fugindo lá do comunismo e fundaram o vilarejo de Varpa, que hoje é um distrito de Tupã. E também, aí, a única cidade que esse João Gomes Martins realmente fundou, que ele falou, aqui vai ser uma cidade. Por quê? A terra dele era bem vizinha à estação ferroviária. Era 10 mil alqueires, indo aqui desde a estação ferroviária de Martinópolis até a Rua do Peixe. Então aí ele loteou, mandou fazer o arruamento do vilarejo, em seguida ele mandou os agrimensores, né, fazer pequenas chácaras próximos ao povoado, sítios um pouco maiores e fazendas mais ao lado, mais ao fundo, lá perto do Rio do Peixe. E ele também, então, aí deu o nome de Núcleo Colonial Boa Ventura, na estação ferroviária de José Teodoro, que hoje é Martinópolis. Por que é Martinópolis? A palavra polis, em grego, significa cidade. Então, foi dada uma homenagem a Martinópolis, Martins com polis, Martinópolis. A cidade dos Martins. Fernandópolis, Mirandópolis, Junqueirópolis, todos eles homenageiam um fundador, um personagem da cidade. Mas por que só pôde mudar depois que ele faleceu? Coincidentemente, ele faleceu em 1937 e o filho dele continuou depois da colonização, vendendo lotes e tal. E a cidade se tornou município em 29 de janeiro de 1939. Então, foi pedida autorização para a Assembleia quando criaram o novo município. Olha, em vez de Zé Teodoro, né, que era o nome original da estação ferroviária e do distrito, passou a ser o município de Martinópolis, em homenagem ao fundador. Olha que interessante, né? Então aí é a origem do nome Martinópolis, né? É do Coronel João Gomes Martins, tá certo? E nós temos aí algumas fotos aí, ó. Esse é o Coronel João Gomes Martins, que deu origem ao nome Martinópolis, que tinha as terras, ele loteou, né? Então, todas as terras. Inclusive, ele tinha terras, tantas terras aqui na região, que várias cidades e vários agrupamentos surgiram em decorrência da atuação dele mesmo, né? Então aí nós temos aí também uma foto antiga aí de Martinópolis, né, mostrando aí o hotel, uma foto colorizada, né, mostrando o Hotel Martinópolis, que foi demolido em 1980. Essa aí também, ó, temos uma outra aí, a antiga serraria, hoje é o ginásio de esportes, né, aí ó, a outra também, aí uma empresa também em Martinópolis, tá certo? Aí mais a outra também, essa aí acho que se não me engano é a Brascote, mudou para Sambra depois esse local aí, mudou para a empresa Sambra, em 1939, olha aí também uma outra foto, curte, corte e costura num sítio, 1940, olha que interessante essa foto, gente, e colorizada, tá? E é da colônia japonesa, reparem aí, tá? Ok? Tem mais algumas fotos. O Hotel Martinópolis, né? O Hotel Martinópolis foi demolido em 1980, então, tá? Temos mais fotos ainda, ó, da jardineira, nos anos 40. Vamos lá. Tem mais fotos ainda. Ponto de táxi também, ali em 1940, foto colorizada também, de Martinópolis. Outra foto aí também dos colonizadores, os primeiros moradores da cidade, né? O pessoal aí das antigas aí. Outra foto aí do centro de Martinópolis também. Essa foto é colorizada, tá, gente? Então ela é bem antiga, na verdade, tá? É a primeira casa comercial de Martinópolis de 1940. Aí também vemos aí também mais uma foto das ruas de Martinópolis também, antigas, né? Primeiros moradores. Aí também nós vamos vendo aí outras fotos.
certo? Temos mais fotos? Acho que acabou, né? Perfeito. Então, vocês vão vendo aí que o Daltoso tem muita foto aí para trazer para vocês, aí, muita informação. Então, Daltoso, em relação a isso que você já falou para nós, fale-nos ainda um pouco sobre ferrovia e a sua, porque você já falou bastante sobre isso, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais, porque esse assunto está relacionado diretamente com o Quatá também. E isso também é colocado no livro nosso, do Quatá Resgatando Memórias. Fale-nos um pouco sobre a ferrovia, a sua importância, a importância da ferrovia para a região, o desenvolvimento econômico, social e cultural da nossa região como um todo. Todas as cidades da nossa região, desde Assis até Presidente Epitácio, se tivesse uma certidão de nascimento passada em cartório, como existe a certidão de nascimento nossas, né, de pessoas físicas, constariam nessa certidão como mãe a ferrovia e como pai o café. Por quê? Porque foi através desse binômio ferrovia-café que todas as cidades nasceram. Não só aquelas que ficam nas margens da ferrovia, como as cidades próximas que foram surgindo depois. Por quê? Porque na época a ferrovia chegou implantando seus trilhos no meio do nada, no meio da matas e campos, né? E a partir dessa chegada da ferrovia que foram surgindo os povoados. A não ser Presidente Epitácio e Indiana, que já existiam antes, porque eram pousos de gado da estrada boiadeira, de Paraguaçu até a barranca do Rio Paraná, todas as cidades nasceram por causa da ferrovia. E a ferrovia chegou porque eram terras virgens, então elas precisavam. O café estava avançando, o café era o nosso principal produto agrícola na época, principal produto de exportação do Brasil. E cada vez ele queria mais terras jovens para plantar, para ter produção, né? E aí atrai os fazendeiros que compravam essas grandes latifúndios para parcelar e vender para os sitiantes. Porque esses sitiantes, a maioria dos que vieram, pelo menos aqui para Martinópolis, eles eram da região de Franca, de Ribeirão Preto, onde a cafeicultura já existia há muitos anos e as terras já estavam cansadas, davam pequena produção. E também eles ganhavam dinheiro lá, mas o alqueire lá custava 10 vezes mais do que custava aqui, que eram terras novas, recém-desbravadas. Então eles vinham para cá e com pouco dinheiro davam uma entrada e desmatavam, plantavam café e com o passar dos anos pagavam as parcelas e iam progredindo, né? Assim, muitas pessoas então são oriundas daquelas regiões antigas de cafeicultura que vieram para a nossa região aqui. Olha que interessante. Isso também aconteceu com o Quatá, com certeza, né, gente? Então, nós temos aqui umas fotos das estações aí, de estação de ferro, para vocês terem uma ideia aí, ó. Essa estação é de Martinópolis, essa foto é bem famosa, ela é colorizada, né? Mostra aí a população lá, porque a estação ferroviária realmente era de grande importância, né? Para os municípios, para a vida social mesmo, de um modo geral. Aí também nós temos outra foto aí, de Martinópolis ainda, não é? Também mostrando a estação ferroviária do outro lado, né? Ela já mais moderna, mais atual, né? Mais recente. E aí os galpões lá onde ainda obrigam projetos sociais, né? Igual aqui em Quatá, reparem que é muito parecido, inclusive a estrutura física do prédio é muito parecida com a de Quatá, não é? A gente vê isso nitidamente. E aí também uma foto que, na verdade, é uma pintura feita pela esposa do Daltoso, a Célia, né? Fez essa pintura, inclusive essa pintura ilustra a capa de um dos livros já esgotados do Daltoso, tá? Justamente sobre ferrovias, tá bem? Então, agora eu gostaria de saber de você, Daltoso, mais algum ponto que mereça ou que deva ser relembrado aí por você? Falando ainda do trem, ele foi o grande fator de desenvolvimento. E tudo era transportado por ele. As nossas rodovias, a primeira foi essa Raposo Tavares, ela chegou aqui no começo da década de 1960, o asfalto. Então você imagine que antigamente tudo era transportado pela ferrovia. As rodovias eram muito rústicas e na época da seca era um poeirão danado, na época da chuva era um barreiro danado. Então
a produção agrícola, onde havia ferrovia, era despachada para exportação em Santos através da ferrovia. E tudo chegava pela ferrovia. Mesmo demorando 16 horas uma viagem de São Paulo a Cuatá, por exemplo, era muito mais vantajoso, porque de carro, os jipes da época, os carros americanos da época, né, que só existiam aqueles carros antigões, era complicado ir para uma cidade a outra, para São Paulo. Então, tudo era transportado. Um comerciante que vendia fogões e geladeiras, por exemplo, esses produtos vinham pela ferrovia. Os móveis, os comerciantes que vendiam sofás e móveis e mesas e cadeiras, vinham tudo pela ferrovia. Era o principal meio de transporte. Por isso que junto com as estações ferroviárias existiam aqueles grandes armazéns onde ficavam tanto as mercadorias que iam ser despachadas como as que chegavam para os comerciantes retirarem, né? E então o grande fator de desenvolvimento até os anos 1970, mais ou menos, quando o modo rodoviário predominou. Aí as rodovias foram asfaltadas e a ferrovia foi perdendo importância, Pouca gente passava a usar como transporte de carga ou transporte de passageiros, né? Um ônibus demora 7 horas para ir de Prudente a São Paulo, enquanto que pela ferrovia demoraria 17, 18 horas. Quer dizer, é inviável hoje em dia, né? Do jeito que está a ferrovia aí, os trilhos enferrujados, os dormentes apodrecidos, curvas para todo lado. Aliás, falando em curva, é uma coisa engraçada. As pessoas falam que os engenheiros antigamente da Sorocabana ganhavam por quilômetro, por isso que a nossa ferrovia é toda tortuosa, mas não é. É que eles já tinham, sob contrato com o governo do estado, construir fugindo dos rios, para não construir pontes. Então ela foi construída no espigão. Onde está a ferrovia, de um lado são os rios que correm para o Paranapanema, do outro lado correm para o Rio do Peixe. Quer dizer, ela está construída no alto dos morros, dos espigões, né? Então ela não corta nenhum rio, de Paraguaçu até Epitácio ela não corta nenhum rio, ela vai desviando de todos os riozinhos. As nascentes dos rios ficam ou de um lado ou do outro desse espigão divisor. E essa é a grande razão, realmente, que eu também já tinha falado sobre isso numa outra live, realmente essa construção sobre os espigões, de fato, facilita, né, barateia, né, no caso, a construção. Na época eles buscavam isso, mas depois acabou sendo um tiro no pé, né, porque acabou que atrasou isso aí, hoje acabou fazendo com que a ferrovia perdesse a sua importância justamente pelo tempo que ela leva, né, para a mercadoria chegar, para as pessoas chegarem, as distâncias, né, vencerem, como o Daltoso alertou aí, a distância rodoviária acabou sendo muito mais vantagem, e com isso houve o declínio realmente das ferrovias. Isso é uma coisa triste, mas é uma coisa real que realmente aconteceu. E nós temos aí mais 2 fotos de Martinópolis ainda, para ilustrar aqui na nossa live. Uma delas é da represa, famosa represa, o balneário de Martinópolis, muito bonito, muito grande, com muita atração turística, né? O pessoal tem muito turista que vai lá. E uma foto aérea aí de Martinópolis também, para vocês verem aí, né? Tá certo? Isso, legal. E agora, Daltoso, eu gostaria que você fizesse aí o encerramento, as suas considerações finais, seus agradecimentos, enfim. Fique aí à disposição aí para você falar suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de participar dessa live e parabenizá-lo também pela edição do livro de Cuatá, o livro histórico de Cuatá. Um livro histórico é importantíssimo para uma cidade. E eu acredito que depois ele pode se desdobrar em outros, porque você pesquisou tantas coisas que depois você pode fazer um livro só sobre esportes, só sobre educação em Cuatá, só sobre a economia, o comércio, né, de Cuatá, etc. Eu falo o seguinte, que um livro histórico, quando você tem uma fotografia antiga, você não tem mais o negativo, você só tem aquela foto original que sobreviveu aos anos. Mas também, se você deixar ela guardada numa gaveta, ela pode estragar, ser comida por traças, ser perdida, ou um neto rabisca e a foto se perde para sempre. A partir do momento que aquela foto está reproduzida num livro de 1000 exemplares, por exemplo, numa edição de 1000 exemplares, são 1000 famílias que vão ter aquela foto na sua estante, que vão apreciar aquela foto. E cada livro numa família pode ser visto
marido, mulher, o pai, a mãe, a avó, a tia, os vizinhos, o cunhado, quer dizer, então, um livro, uma edição de 1000 exemplares, ele é visto por 6.000, 7.000 pessoas, assim, no decorrer da vida. E o livro é uma coisa mais perene. O jornal é uma coisa assim mais que com o passar dos anos ele vai se perdendo, vai desmanchando, mas o livro não. Ele vai ficando. Você tem livros aí de 100 anos, 150 anos que sobreviveram até hoje. Então é uma coisa mais perene, né? Eu quero parabenizar então o pessoal de Quatá e acho interessante a gente ter essa integração entre os historiadores da região. Eu conheço o Luiz Barros de Assis, que faz um belo trabalho com vários livros de Assis, o Benito Godoy, de Presidente Epitácio, a Maria Ângela Zincal, de Presidente Venceslau. Conheci o professor Diores, que lançou um livro em 72, de Presidente Prudente, e é uma base para toda a região, porque ele pesquisou a fundo, ele é professor da Unesp. Eu tenho livros de Dracena, tenho livros de Tupã, tenho livros históricos de Adamantina, de Oswaldo Cruz. Conheci o José Alvarenga e Oswaldo Cruz, é um senhor muito bacana assim, de conversar. Então eu acho importante essa integração entre os vários historiadores, amadores, podemos nos considerar assim, da região. E um passando informação para o outro, consegue um documento aqui, uma coisa ali. Eu acho essa integração muito importante. Parabéns ao Quatá e a você, Luiz, pelo livro que está sendo lançado. Tudo de bom, felicidades, né? E sucesso. Obrigado, Daltoso. Eu só tenho a agradecer a você. Isso que você falou também acho corretíssimo, né? Só perenizando isso, essa é a grande função que eu me atrevi, né, a fazer, que é justamente fazer perenizar num livro justamente todas essas memórias, essas fotos, porque como você bem ressaltou aí, uma foto num livro, ela vai atingir um número enorme de pessoas, né? A foto que fica guardada numa gaveta lá dentro da sua casa não vai, né, não vai ter grande significado. Então, isso é muito legal, tá? E agradeço você, agradeço o carinho, tá? Agradeço aí de coração aí a sua disposição de estar aqui conosco. Obrigado pelas informações, obrigado pelo carinho. Obrigado por ter nos brindado com essa maravilhosa entrevista, recheada de informações, de coisas relevantes para o nosso município, para a nossa região. E parabenizamos você, então, por você fazer esse trabalho muito bonito, de resgate de memórias também, aí em Martinópolis e agora em Rancharia também, né, que você está fazendo. Isso é muito legal e nós estamos aqui junto também, porque afinal de contas a gente tem que somar e não subtrair, não é verdade? Então, estamos juntos aí para poder somar e trazer um benefício aí social realmente para todo mundo. Então, muito obrigado pela entrevista, tenho certeza que todo mundo adorou e todo mundo vai ficar muito satisfeito em ter essas informações que você nos passou e eu sou muito grato a você. Muito obrigado, tá? Então, agora, hoje já para encerrar, para adquirir o livro Quatá Resgatando Memórias, no pré-lançamento, né, gente, que ainda não está na minha mão fisicamente, mas aí você pode entrar nesse link, ou então me chamar no WhatsApp, que eu explico aí como fazer e tal, né? Então você já garante o livro com a promoção inicial que nós estamos oferecendo e mais os bônus que estão sendo dados aí, né, são livros digitais que também são fornecidos para quem adquirir nesse momento o livro Quatá Resgatando Memórias, e lembrando novamente que já está chegando mesmo, né? Se Deus quiser, segunda-feira já vai ser colocado no transportador, aí leva mais sei lá, uns 10 dias aproximadamente para chegar aqui, tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado a você que está aqui comigo, obrigado a todos vocês, meu carinho, meu agradecimento, muita alegria que eu sinto por estar aqui com vocês todo sábado, hoje finalizando aqui a nossa live com top, não é? Com o José Carlos Daltoso. E aguardo vocês na próxima semana. Ainda não tenho ainda confirmado quem virá na semana que vem, mas de qualquer forma, conto com vocês já pensando na semana que vem, dia 26 de junho, estar aqui no sábado à noite, às 9 horas, comigo, vocês, nós todos juntos aqui, para falarmos mais um pouco sobre a nossa querida e amada cidade de Quatá.
Um abraço a todos, fiquem com Deus, ótimo domingo, uma ótima semana, que Deus ilumine a todos vocês e se cuidem e vacina já. Tchau, tchau, gente. Um abraço.